Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar quanto ganha um profissional na área de dados. Onde estão os maiores salários? Qual região? Qual estado? Quais são as denominações profissionais? Analista de BI, engenheiro de machine learning, engenheiro de dados. Qual deles ganha mais? Quanto que é o menor salário de um júnior ou de um sênior? Para responder essas perguntas, eu vou utilizar da pesquisa State of Data, que o grupo DataHack fez, e todo ano eles fazem, eu acho, né? Eles fizeram, esses dados são de 2022 e o 2023 ainda não está disponível. E aí eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Então, aqui eu tenho uns dados no R, né? Eu vou fazer essa análise no R. E eu vou utilizar aqui basicamente três bibliotecas: dplyai, o ggplot2 e o GeoBR, tá? E aqui eu tenho a minha base de dados, que é do State of Data. Vou dar uma visualizada rapidamente aqui. É uma base que tem 4.271 observações, ou seja, linhas e 353 variáveis. É variável pra caramba, né? Então, eu não vou usar essa base toda, não, tá? Eu vou pegar algumas variáveis que mais me interessaram, né? No caso, relacionado ao salário, faixa etária, e aqui eu vou pegar o estado, nível de ensino, tá? De formação, setor, entre outras coisas. Então, eu peguei aqui 15 variáveis. Só que o formato está aqui tá meio difícil de trabalhar, né? Esses nomes aqui estão bem grandes, eu não gosto de... Não, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa tabela vai ser o seguinte: eu vou mudar, eu vou tirar as colunas que me interessam, né? Então, eu peguei aqui, eu vou pegar da coluna 2 à coluna 24. Retirei mais algumas colunas. E aí, eu vou ter, eu chamei esse aqui de DF3, tá? Então, aqui tem esse, vou trabalhar com esse dataset aqui. Eu tenho sexo, idade, raça, se é PCD ou não, onde mora, região, nível de ensino, área de formação, setor, número de funcionários, cargo atual, nível e faixa salarial, tá? E daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou renomear essas colunas. Para isso, eu vou usar essa função rename aqui. Ok, idade, faixa. A idade, ela aparece, é a única variável que está aqui como numérica, né? E eu vou colocar como idade, que é essa. Esse aqui é o valor da variável, é o novo valor, isso aqui é o valor da variável antiga, tá? Então, que aí, é isso aqui, vai virar idade, esse nome todo vira faixa idade e assim por diante, tá? E aqui eu vou dar, fazer vou dar um summary aqui dos dados. Então, aqui eu tenho somente a variável idade numérica. O resto é tudo categórico. Só que eu já fiz uma transformação que eu não vou fazer aqui de novo. Aí eu peguei as colunas que da 2 a 15 e botei como fator, né? Aqui eu vou dar str para ver o tipo de dados. Então, aqui, ó, eu tenho minhas 15 variáveis. Meu numérico, o resto pelos fatores. Aqui já está tá como numérico, que eu já transformei. Então, aqui eu vou dar um resumo de novo aqui para ver como é que ficou. Aqui, ó, faixa salarial. Eu vi que o nível aqui, ó,
tem muito valor faltante, então isso aqui vai prejudicar a nossa análise, essa variável aqui. Esse aqui também, carga atual, ó, bastante, né? Mas vamos embora. Beleza. Aí, o que eu fiz? Tem mais de uma forma de fazer as coisas no R, tá? Mas eu optei por fazer essa forma aqui. Vou pegar aqui e vou fazer um gráfico da faixa salarial. Como ela é uma variável do tipo fator, eu tenho que fazer um gráfico de contagem, né? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso contar quantos tem em cada faixa salarial. Então, para isso que eu fiz, que eu peguei essa tabela, peguei criei uma tabela só com as categorias e contando o salário, tá? Chamei ela de tabela zero. Então, a tabela zero, ficou desse jeito aqui. Aqui, ó, a faixa salarial e a contagem. Então, o que eu posso perceber aqui, só nessa tabela, que a maioria das pessoas que estão trabalhando com dados dessa pesquisa ganham entre 8 e 12 mil. Vamos ver isso no gráfico agora. O que que eu fiz aqui? Eu vou mudar aqui, mudei aqui como eu fiz essa tabela, o nome das colunas mudaram também, né? Aqui já está mudado. Eu mudei, porque fica aqui como variável um e frequência. Então, mudei essa variável 1 para salário faixa e essa N para esse frequência para N. E aí eu fiz esse ggplot. Um gráfico de barras, né? Que eu botei, ó, a, a- o título, o nome do eixo X, do eixo Y, e botei como um ângulo de 60 graus o texto, tá? Resultado. Pronto, aqui está a nossa variável faixa salarial. O que eu posso perceber aqui nesse gráfico? Uma coisa boa, né? Ó. Dessa pesquisa, 45 ganham acima de 40 mil, que é maior, a quantidade maior de pessoas que ganham menos de R$ 1.000. Pessoas que ganham menos de R$ 1.000 trabalhando na atividades é muito pouco. E aqui a grande maioria fica aqui nessas três colunas, né? Que eu tenho aqui entre 4 e 12 mil. Sendo que a coluna entre 8 e 12 mil foi a que teve a maior quantidade de pessoas. Lembrando que esse dado é de 2022, tá? Mas eu acho que não mudou muita coisa, não. Aí o que eu vou fazer agora? Para eu trabalhar fazer outro tipo de análise aqui, eu vou ter que discretizar essa variável salário. Quero fazer cruzamento de dados, eu acho que fica mais interessante trabalhar como se fosse numérico. Para isso, eu vou discretizar essa variável, tá? Então, o que que eu fiz? Vou transformar essa variável, que é fator, em uma variável numérica. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se for menos R$ 1.000, eu vou arbitrar aqui 600, tá? Um valor baixo. E aí, depois, as outras categorias eu coloquei o ponto médio das faixas. Então, aqui no caso, ó, de 1.000 a 2.000. Eu somo aqui e tiro a média. Então, 1.000 mais 2, 3, dividido por 2, 1.500, tá? Então, 1.500, 2.500, 3.500, aí depois aqui, ó, essa faixa aqui, ela pulou um pouco, né? Então, vai aqui de 4.000 a 6.000. Então, 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. E assim por diante. E a última faixa, eu coloquei, arbitrei aqui 55 mil. Acima de 40 mil, eu botei 55 mil. E depois que eu vou fazer, aí é que eu quero fazer agora. Eu quero verificar a primeira coisa, como que essa variável se comporta no Brasil, né? Quanto que ganha, qual a média de salário de cada estado. Então, para isso que eu fiz, peguei aqui, calcular a média, né? Já transformei essa variável aqui em numérica
E assim eu posso calcular a média. Calculei a média de salário por UF, tá? E daí eu quero fazer um mapa. Para isso eu vou usar o pacote GeoBR e vou pegar esse mapa do Brasil aqui, com todos os estados, ó. Que são 27, se não me engano. Cadê? E vai me dar essa tabela aqui. Mapa, ó. 27 observações, 6 variáveis. Então, o que que eu tenho nessa tabela aqui? Eu tenho aqui o número do estado, a OF, né, a abreviação do estado, o nome completo, a região, né? Nossa. E aqui é a localização, tá? Latitude e longitude. Então, essa coluna aqui que vai localizar no mapa, ó. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar essa tabela com a tabela que eu tenho os meus dados, né? Então, vou fazer o quê? Vou fazer um merge. Vou pegar, fazer o merge é equivalente ao left join, tá? Então, vou pegar todos os valores que tem aqui e fazer um join com os valores dessa tabela média por F, que é porque eu acabei de calcular aqui. E criei uma nova tabela chamada mapa dados, tá? Que vai estar aqui. Então, juntei a variável de lá com todas as variáveis do mapa com as variáveis da minha tabela que tem os salários, né? Então, aqui, cadê? Tem um salário médio, e saber alguns do NA que tem alguns estados que não teve resposta para essa pergunta, né? Da faixa salarial. Então, vai aparecer com faltante mesmo. E daí, vamos ver como é que ficou esse mapa. Aí, para fazer esse mapa, eu vou fazer o quê? Vou usar o ggplot de novo. Eu posso também usar o mapa interativo com guia flat. Só que para esse exemplo eu vou usar um mapa sem interatividade mesmo, que é do ggplot. Então, aqui eu botei aqui eu preciso formar o meu banco, né? Vou filtrar por salário, e daí ele vai fazer um mapa com essas variáveis aqui, e aqui vai ser o que vai aparecer no mapa, ó. O salário, o nome, né? E aqui o valor que eu vou arredondar com duas casas decimais e tamanho 2. E que eu vou fazer a escada legenda, que começa em branco, o menor, e azul para os maiores valores. Aqui o título, a posição da legenda que vai ser lado direito, e o tamanho do título, que é 20, e o tipo de letra aqui. Então, esse é o mapa 1 da média salarial. Aqui está o mapa. Bonitinho. Então, esse aqui é o mapa dos salários do Estado. Então, nós percebemos o quê? Como que eu já suspeitava, o lugar onde tem a maior média salarial é em São Paulo. E aqui é o seguido por Paraná, Santa Catarina, então a região sudeste e a região sul, né? E tem aqui um ponto perdido aqui no Distrito Federal. Não apareceu porque o Distrito Federal é um quadradinho no meio do Goiás. Isso aqui tudo é Goiás, né? E aqui os estados que pagam menos, ó. Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí. E aqui não tenho valor nem para o Acre, nem para Rondônia, nem para Roraima, nem para o Amapá. Não tem valor. Ninguém respondeu dessa região na pesquisa. E me chamou a atenção que esses salários aqui no Nordeste, ó, 7 mil, 8 mil, eu achei bem alto, que as pessoas falam que lá o salário é menor, né? Pode ser o pessoal que está em home office, né? Não sei se tem essa variável, acho que não tem essa variável, saber se o trabalho é presencial ou home office. Eu vou dar uma olhada depois. Mas isso aqui é média, né? Então a média ela é influenciada pelos extremos. E aí, então, agora eu vou fazer um novo mapa, mas agora usando a mediana, para evitar
as influências dos valores extremos. Então, aqui eu fiz a mesma coisa, só que em vez de colocar aqui média, eu botei mediana. Vamos ver aqui uma... podemos perceber que diminuiu um pouco os valores, ó. São Paulo continua com o maior salário, seguido do DF. A região sul continua alta aqui, ó. Aqui o Espírito Santo caiu bastante o salário. Acho que esse aqui é mais dentro da nossa da realidade lá do estado, porque pelo que eu converso com as pessoas de lá. E aqui também já baixou bastante os salários aqui na região sul, nordeste, né? Aqui, ó. Piauí, Bahia, Sergipe, mas aqui continua grande, né? Paraíba e Pernambuco continua alto aqui. E daí o que tem aqui é a região norte, né? E é isso. Então daqui deu uma diminuição nos salários. Então acho que isso aqui está mais próximo da realidade, porque os valores extremos afetam a média. Então acho que a mediana aqui é a medida mais apropriada para medir. Então, nenhuma surpresa, né? Esse primeiro vídeo ficou muito grande, então eu resolvi dividir o vídeo em 3 partes, tá? Então, vou encerrar a primeira parte por aqui e a gente continua nos próximos vídeos. Tchau! Quem gostou, se inscreva no canal e curte aí. Até a próxima!